A gente vai lá para o Rio de Janeiro, Joel, porque acabou de sair a decisão do Rio de que uma terceira dose será aplicada ali no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura decidiu que vai fazer esse reforço, né, da imunização em idosos. A partir de quando, como vai funcionar, quem vai contar para a gente é a Júlia Calembá, que já está com a gente aqui na linha esperando para falar, né, Júlia? Boa tarde para você. Oi, Júlia. Oi, Aninha. Oi, Joel. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Pois é. Essa recomendação, né, essa decisão, na verdade, foi tomada aí durante uma reunião do Comitê Científico. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a recomendação dos especialistas é para que a dose de reforço seja da Pfizer ou da AstraZeneca, independentemente de qual vacina foi aplicada como primeira dose, mas as datas definidas para essa nova fase de aplicação da terceira dose ainda vão ser divulgadas no fim da semana, na sexta-feira, que é o dia que eles divulgam aí o boletim epidemiológico semanal aqui na capital fluminense. Então, eles vão se organizar, a secretaria vai se organizar direitinho o calendário e aí sim divulgar essa data, mas a expectativa é de que comece a aplicação já em setembro. A prefeitura sempre disse, né, que começaria essa aplicação só depois de vacinar todo o público adulto e depois adolescente. Aí sim, quando chegasse aí nas crianças, começar a aplicar a terceira dose nos idosos. Então, a gente fica nessa expectativa de saber como é que vai ficar o calendário de imunização. Esse calendário que não anda, pessoal, a gente parou nos 17 anos e ficou. Os adolescentes com 17 anos não estão conseguindo se vacinar. Falta vacina, atraso novamente na entrega por parte do Ministério da Saúde. Quando entrega, chegam poucas doses, não são suficientes, então, para vacinar aí esses adolescentes de 17 anos. A Secretaria Municipal de Saúde diz que serão necessárias 68 mil doses, e aí só da Pfizer, né, que é a vacina indicada para esse público, só receberam 38 mil. Então, abriu a vacinação para adolescentes, que vocês estavam falando aí, adolescentes com deficiência de 12 a 17 anos aqui na capital fluminense. Eu estive em um posto de vacinação hoje, na zona oeste da cidade. A adesão foi boa, inclusive, só para falar um pouco de bastidor, né, vocês estavam falando que a procura aí foi muito baixa, está sendo muito baixa desse público. Aqui foi muito bonito de ver, gente. Essas crianças com deficiência, alguns com portadores de síndrome de Down, outros com alguma deficiência de mobilidade, enfim, procurando o posto e falando da importância de se vacinar. Ô, Júlia, então, mas aí no Rio também é necessário que esses adolescentes compareçam com algum adulto ou não? Eles podem ir por conta? Então, como são crianças, né, precisa da autorização Também dos pais. Mas autorização e presença física deles? Lá, comprovante de endereço e tudo mais, laudo médico. Aqui em São Paulo eles têm que ir com esses adolescentes, com essas crianças. E dizem que isso que está atrapalhando um pouquinho o andamento da vacinação. Aí é a mesma coisa, legal ou não? Saber isso mesmo. Aqui na capital fluminense também precisa. Todos os pais estavam presentes dessas crianças. A gente teve um primeiro dia, né? A gente vai ver como é que vai ficar. Amanhã, por exemplo, continua a vacinação para esse público. Então, a gente vai ver como é que vai ficar, se vai ter essa adesão. Mas hoje a adesão foi muito bonita. Talvez num primeiro dia, ali na emoção, muitas crianças cheguem e depois essa adesão vá diminuindo. Exatamente por isso, pela mesma dificuldade que vocês estavam falando aí dos pais, que eles precisam levar, enfim, precisa ter ali toda a documentação certinha, de comprovação, e aí a gente vai começar a ver isso durante os dias de vacinação. A expectativa da Secretaria é de vacinar durante toda essa semana esse público-alvo. Finalizar nessa semana esse público-alvo de adolescentes com algum tipo de deficiência. Mas era muito bonito, João e Ana, assim, crianças com síndrome de Down falando da importância de se vacinar. Olha. Eu conversei com uma, o nome dela era Sara. Ela falou, eu tenho muito medo de agulha, muito medo. Ela estava chorando horrores, chorando mesmo, assim, chateada que tomou a vacina por ter tomado uma picada no braço, mas ela falou, mas eu entendo que essa vacina eu preciso tomar. Exatamente. Que legal. Mais consciente do que muito adulto, né? Nossa senhora, nem se fala. Agora, ô Júlia... Pois só para vocês terem uma noção, a gente tem mais de 260 idosos aqui na capital fluminense que estão internados porque não tomaram a primeira dose da vacina. A gente então, abordou isso na sexta-feira. Né? Exatamente. Inclusive, vários morreram sem vacina. Sem vacina. E já era para estar se vacinado, não é de hoje. E nesse caso não foi pela falta de oportunidade, né? Porque Não. quando a gente falava lá atrás que o plano... A gente, de uma hora para outra, viu o Plano Nacional de Imunização dar uma acelerada, né? Quando estava ainda atrasado, estava faltando muita vacina, não que agora esteja sobrando, ainda dava para falar, não, mas a pessoa não se vacinou. Hoje é uma situação um pouco diferente.
Tem muitos idosos, inclusive, que não tomaram a vacina e que foram internados. Em São Paulo, a gente sabe disso. Isso está acontecendo também. Sim, e para essas faixas etárias de idade maior, não faltou vacina. Não. De jeito nenhum. Não faltou. Agora, esse assunto que você abordou no início aqui com a gente, Júlia, da terceira dose ou a dose de reforço para os idosos. Você não falou nada da Coronavac, eu estou enganado. Você focou na Pfizer e na AstraZeneca. Por que você não comentou nada acerca da Coronavac? Não foi discutido isso? A possibilidade de se aplicar nesse pessoal também uma terceira dose da Coronavac? Foi discutido, Joel. A discussão, inclusive, era de aplicar a terceira dose da Coronavac. A gente sabe que lá no início, os idosos, a vacina que tinha mais disponível de fato era a Coronavac, então foi a que o maior número de idosos tomou, né? Mas a Secretaria de Saúde disse que a recomendação é para Pfizer e a AstraZeneca. De acordo com informações aí dos bastidores, né? Essa discussão, a decisão teria sido tomada porque, de fato, essas vacinas, a da Pfizer e da AstraZeneca, na primeira aplicação, elas têm mais eficiência, né? Elas são mais eficientes e aí, por isso, essa terceira dose seria da Pfizer e da AstraZeneca para dar um boom, assim, né, no anticorpo, porque a Coronavac, ela tem uma aplicação menor, um tempo, né, de aplicação da primeira e da segunda menor, mas na primeira aplicação, ela tem uma eficácia menor também. Então, por isso, seria a AstraZeneca e Pfizer para dar aí um ganho nessa imunidade desses idosos. A gente chegou a falar, né, Joel, quando a gente começou a discutir essa história aí da eficácia das vacinas, qual que é mais forte, qual que é mais potente, qual que não é, que no futuro, muito possivelmente, isso daí serviria para uma única coisa, que é definir estratégia de imunização. Então, quando você fala, por exemplo, do organismo de um idoso, que tem mais dificuldade de reter esses anticorpos, né? Vários médicos já falaram sobre isso. Produz, mas eles diminuem ao longo do tempo. E um tempo muito mais curto do que um adolescente, por exemplo. Então, um adulto. Para um adulto, jovem, talvez uma vacina com uma eficácia mais alta tenha uma possibilidade de proteção muito maior, enquanto que para faixas etárias mais baixas, independente da eficácia, a proteção é garantida. Então, possivelmente é essa lógica aí que está sendo aplicada no Rio de Janeiro agora. Porque já vai ter alguém que vai ouvir e vai falar, então quer dizer que a Coronavac não presta para nada. Não. Balela. Não é isso. É uma estratégia. Sim. Exatamente. É isso aí. Tanto que nós abordamos aqui na semana passada um estudo importantíssimo englobando a variante Delta com a Coronavac e que mostrou ali que a Coronavac tem 70%, 77% de eficácia em evitar pneumonia. Só para vocês terem uma ideia da importância dessa vacina também. Júlia, muito obrigado, viu? Tchau, Júlia. Um beijo. Beijo, bom trabalho aí. Até mais. Até mais. Intervalo agora, né? Vamos, 13h37 já. Foi quase uma hora de jornal. Rápido, né? Passou isso? Rápido mesmo. Você fala muito. Você também, parece uma papagaia. Vamos pro intervalo, não saia daí, seu Bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes.